Boa noite. O programa Café com Leite foi mais longe. Fomos a João Pessoa, capital da Paraíba, discutir um tema polêmico, dinâmico e que hoje encontra-se em discussões nas leis como crime hediondo. Eu estou falando da exploração sexual infanto-juvenil. Para discutirmos esse tema, convidamos o Dr. Eduardo Varandas Araruna. Ele que é procurador do trabalho do Ministério Público da União em João Pessoa, é pós-graduado pela Universidade de Brasília e pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e é mestre em Ciências Jurídicas Processuais e professor universitário. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, hoje diretamente de João Pessoa, na Paraíba, conversando com o Dr. Eduardo Varandas, ele que é procurador do trabalho, que veio contribuir com o programa Café com Leite, levando até você, telespectador, informações sobre a exploração sexual infanto-juvenil e do trabalho escravo. Boa noite, doutor, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, prazer é todo nosso. Doutor, exploração, qual é a principal função do procurador do trabalho hoje? Bom, a gente, para falar um pouco do Procurador do Trabalho, a gente precisa antes falar do Ministério Público como um todo, já que o Ministério Público é regido pelo princípio da unidade. Então, a função do Ministério Público é fiscalizar o cumprimento da lei. A única diferença entre o Procurador do Trabalho, o Promotor de Justiça e o Procurador da República, todos membros do Ministério Público, é a área de atuação. Nós somos membros do Ministério Público específicos em fiscalizar o cumprimento da lei trabalhista, em fiscalizar os princípios constitucionais ligados ao direito do trabalho. Só. Exclusivamente. Aí parece pouco, não é? Mas não é. Nós temos um país de dimensões continentais, onde os valores sociais do trabalho são vilipendiados, são esquecidos, não são priorizados nem a nível de governo, e aí a gente encontra sequelas como crianças trabalhando, trabalho escravo, pessoas sexualmente exploradas, tráfico internacional de seres humanos, as normas de meio ambiente de trabalho não sendo obedecidas, por isso o grande número de acidentes de trabalho, onde muitas vezes vidas são ceifadas. Então, dentro desse contexto, o que pode parecer, na verdade, uma área muito específica, por que só o Ministério Público para a área do trabalho? Na verdade, é o que eu costumo citar de um grande processualista do trabalho, Wagner Giglio. Se nem todos são consumidores, se nem todos estão ligados a relações de direito civil, naturalmente todo mundo está ligado à relação de trabalho. Nem que você tenha uma empregada doméstica em casa na condição de empregador. Todos nós ou somos empregadores ou trabalhadores. Então essa perspectiva do direito do trabalho é uma perspectiva muito universal. Eu acho que o Brasil foi muito feliz em ter um Ministério Público só para essa área, levando em conta que é um país de grandes desigualdades sociais. Temos visto recentemente que o senhor tem prestado grande serviço na mídia local e nacional acerca desses temas do trabalho escravo e também dessa exploração sexual infanto-juvenil. O senhor acha que essas divulgações, essa mídia, vem contribuindo para amenizar esses problemas? Eu acho que o membro do Ministério Público que não se comunica não é membro do Ministério Público. Quem não gosta de se comunicar com a população, com a massa, então vai ser membro do Poder Judiciário, vai integrar uma outra função tão importante quanto, mas não o Ministério Público. O Ministério Público ele tem que estar em contato direto com a população, ele tem que sentir a dor da população para poder elaborar teses e denunciar o Poder Judiciário. E a comunicação faz parte desse processo. Então eu preciso, na verdade, o Ministério Público ele foi escolhido pela Constituição da República como órgão extrapoderes que preserva o regime democrático. Como é que eu posso me desincumbir de uma função tão importante sem me comunicar, sem conhecer o povo, sem tentar mostrar para a população, através das inúmeras campanhas que nós fazemos, a realidade e na promoção da dignidade humana? Eu vou dar um exemplo concreto para você. Aqui na Paraíba, como naturalmente no Ceará, que deve ser um estado com situações sociais semelhantes à Paraíba, havia muito aquela ideia de que adolescente sexualmente explorada era uma prostituta, era uma pessoa que não merecia direitos.
Era uma pessoa que vivia à margem da sociedade, quase no esgoto social. E nós precisávamos, naquela ocasião, promover uma completa inversão de valores na cabeça das pessoas para que elas verificassem que aquelas adolescentes de 12, 13, 14 anos que se prostituem na pracinha, em frente à delegacia, em frente à promotoria de justiça e ninguém toma providência, na verdade são vítimas sociais e não criminosos. Então isso, o texto da lei não é suficiente para mudar a mentalidade das pessoas. E é aí que entra a importância da comunicação social. Então é por isso que o Ministério Público do Trabalho na Paraíba, ele nunca vai deixar de abrir mão de um elemento de grande força no que se refere à construção de novas ideias, à mudança de mentalidade, ao que a gente chama de contracultura. Não é? Eu vou lhe dar um outro exemplo muito complicante no Brasil. Desde o Brasil colônia, na verdade a escravidão foi abolida pela princesa Isabel, um elemento histórico muito estudado nas escolas, mas havia um ditado no Brasil colônia que dizia o seguinte: não há nada mais eficiente para depurar um branco sifílico do que uma negrinha virgem. Aí você se choca com esse ditado. E em pleno século XXI, você às 2 da manhã passa na orla de Tambaú. Ou você vai na Praia do Futuro, em Fortaleza. Você vai encontrar adolescentes negras sendo compradas por turistas estrangeiros para fazer sexo. Em tanto tempo, fica essa pergunta no ar: o que mudou? Então a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas. As pessoas precisam entender. A Constituição desde 88 diz que a proteção à criança e ao adolescente deve ser prioritária do Estado, da sociedade e da família. E isso não mudou tão rápido e nem vem mudando tão rápido. Com o advento do Estatuto, não houve uma melhora? Houve uma melhora, mas é preciso entender que o texto da lei não muda mentes. O que muda mentes são novas ideias. Einstein já dizia que é mais fácil você mudar o universo inteiro do que um preconceito. Então, a lei foi promulgada, a exploração sexual este ano foi elevada à condição de crime hediondo e ela continua acontecendo. Porque entre a vigência e a eficácia da lei, e aí é um debate bem técnico, há uma grande distância. Muitas vezes as normas não são tão eficazes. E eu sou um pouco mais polêmico ainda e lhe digo com certa tristeza. Ninguém duvida que nós vivemos um Estado democrático. Realmente eu acho que os brasileiros elegem seus representantes. Mas eu ainda tenho dúvidas se nós vivemos num Estado de direito. O que é um Estado de direito? Aquele em que as pessoas respeitam as leis e as autoridades constituídas. No país onde as autoridades, as próprias autoridades, se colocam acima da lei, isso não é um Estado de direito. Não é democrático. Não é democrático, né? Nem é de direito. Democrático talvez seja, porque lamentavelmente o processo eleitoral, as pessoas, ainda que escolham mal, escolhem, eu entendo, livremente. Agora, de direito, eu acho que nós estamos ainda um pouco distantes. Então, agora vem essa questão o senhor falou muito bem, mas tem a questão com o advento do Estatuto da Criança. Ora, se existe uma lei a ser cumprida, eu acho que isso não vem da família, a contribuição da continuidade dessas pessoas, dessas crianças estarem nesse meio, não seria um desajuste das famílias? Sem dúvida é. O problema é que o Estado na assistência social é extremamente sucateado. Os núcleos de assistência psicossocial às famílias abaixo da linha da pobreza não funcionam. O senhor tem algum número tem alguma estatística que seja a nível nacional, ou a nível local, a nível de estado? Nós temos, por exemplo, só este ano nós já temos 302 denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes e mais de 600 ligadas à violência sexual em sentido amplo, só na Paraíba. No Ceará, que é um estado onde a situação é mais grave em razão do turismo predatório, o que foi que houve no Ceará? Houve uma preocupação muito grande com a exploração econômica do turismo, o que, em tese, de início é muito bom. Então as belezas cearenses foram vendidas para o mundo inteiro e se esqueceu de que todo o Nordeste brasileiro padece de um fosso social e que tem pessoas que vivem verdadeiros bolsões de miséria. Então, a partir do momento em que aqueles turistas começaram a chegar no Nordeste inteiro,
como no Ceará, com mais proeminência do que na Paraíba, que não é tão desenvolvido, encontraram pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. O que foi que aconteceu? As próprias famílias vendiam suas adolescentes para gringos. Nós detectamos no Ceará, por exemplo, na praia de Iracema, uma travesti com 12 anos de idade, se prostituindo, que não é nem o termo correto, é sendo sexualmente explorado. Eu encontrei aqui, numa operação com a Polícia Rodoviária Federal, também uma travesti de 13 anos de idade. Aí ninguém pensa, gente, são crianças ingressando na adolescência. Não há uma formação social. Aí você procura a família, é uma família completamente desestruturada. Muitas vezes é o que chamam no direito civil de família mosaico. Um vem de um pai, outro vem de outro, outro vem de outro. E não tem nenhum tipo de proteção no que se refere à assistência psicossocial. Ora, se nós não temos condições de cuidar de nossas adolescentes, de nossas crianças pobres, então nós não temos condições de gerir a nação. Porque sem a tutela da criança, eu entendo, já que a criança é o futuro da nação, que sequer nação pode ser. Vem a questão da família, mas aí as penalidades, o meio, a capacidade financeira, ou seja, as pessoas com mais dificuldades financeiras, pessoas menos afortunadas, com menor poder aquisitivo, estão no índice estão naquela estatística que o senhor disse aí aqui na Paraíba ou no Ceará mesmo, como as mais participantes desse... Na verdade, o que empurra essas pessoas para a questão da exploração sexual, na maciça maioria dos casos, é o estado de miséria. Então, são as classes vitimadas, são as classes menos favorecidas. Agora, no outro lado do polo, no polo explorador, nós encontramos, a nível de turismo, o estrangeiro que vem para cá, e com condição econômica infinitamente superior à vítima, políticos, também é muito comum, pessoas da alta sociedade, também é muito comum. Tem gente que encomenda uma menina virgem por telefone e diz as características, ainda escolhe o perfume que ela vai usar. E há um grupo, uma quadrilha organizada que prepara essas pessoas para serem efetivamente vendidas, como na época da escravidão. Tanto que a exploração sexual, ela se equipara a nível internacional ao trabalho escravo. Com esse advento da Copa do Mundo, apesar de ter sido bem recente, o senhor acha que aumentou esse número de crimes? Olha, o governo federal ele tem escondido esses números do Ministério Público e da sociedade como um todo. Mas o que nós temos computado é que, por exemplo, na Copa do Mundo da África do Sul, que foi a que antecedeu a nossa, e a África do Sul é um país de condições econômicas mais ou menos parecidas com o Brasil, né? Integra o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o saldo da Copa do Mundo lá foram de 60 mil crianças sexualmente exploradas. Durante o período da Copa. E, pasme, a exploração sexual em face da Copa no Brasil começou com a construção dos estádios, porque os trabalhadores que iam construir os estádios, como era uma grande aglomeração de indivíduos do sexo masculino e como o entorno de alguns estádios se situava em zonas pobres, houve um incremento de 50% naquela área da exploração sexual, ou seja, já começou na construção. E nós não temos os índices, não nos entregaram aí os índices no que se refere à exploração sexual com o advento, o incremento turístico decorrente da Copa. Eu presumo que vai ser algo igual ou pior do que a África do Sul. Doutor, estamos conversando aqui com o doutor Eduardo Varandas sobre a questão da exploração sexual infanto-juvenil e falaremos daqui a pouquinho também sobre o trabalho escravo no estado da Paraíba, ele que aqui o representa, mas também a nível de Nordeste, a nível de Brasil. Doutor, eu queria lhe convidar para saborear uma água mineral aqui, uma água mineral que patrocina o programa Café com Leite. Essa é lá do Ceará, viu? É nossa. Né? Eu faço questão aqui de cumprimentar todos que fazem o grupo Cajuína São Geraldo. Agora vamos falar dos produtos São Geraldo. Estou falando da cajuína e água mineral São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade,
Por isso, não posso esquecer de falar para vocês que a Água Mineral São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte de nossas vidas. Eu indico a Água Mineral São Geraldo porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Água Mineral e Cajuína São Geraldo. Um abraço a todos aqueles que fazem a Cajuína São Geraldo e a Água Mineral São Geraldo. Doutor, veio ao Café com Leite, ao programa Café com Leite também. Eu faço questão de servir um cafezinho aqui. Cafezinho que patrocina o programa Café e Tisa, que eu quero mandar um abraço para o doutor Expedito Júnior, que administra o Café e Tisa. Puro, saudável, rendoso, saboroso, só existe um, o Café e Tisa. Com ele você faz como achar melhor, forte, leve ou encorpado. O Café e Tisa é produzido nos mais altos padrões de higiene e qualidade. Esse, todo vizinho diz. E Tisa é o melhor café. Você encontra o Café Eritiza nos melhores supermercados da região. Café Eritiza é produzido pela Torrefação Santana e Almeida Limitada. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o doutor Eduardo Varandas, ele que é procurador do trabalho aqui em João Pessoa, no estado da Paraíba, contribuindo com o programa Café com Leite, levando essas informações importantes sobre a exploração sexual infanto-juvenil e também sobre o trabalho escravo, para que você, dona de casa, você, pai de família, tenha cuidado com seus filhos, acompanhe-os, veja o que fazem no seu dia a dia, né, doutor? Eu acho que é muito importante. Outro dia, conversando com um convidado nosso aqui, com o governador do estado de Ceará, Cid Ferreira Gomes, e nós fizemos até uma reclamação no programa sobre a questão das pessoas que ligam aqueles números 142 do SAMU, instalaram recentemente na nossa região o SAMU, e as pessoas ligam o número de ligações aleatórias ou inválidas ou erradas, ou pessoas que fazem ligações apenas para complicar, invadir, ocupar as pessoas, fazendo essas ligações, e isso é muito, muito comentado. Eu inclusive tenho um registro a lhe dizer que um dos maiores problemas do Disque 100, que é o Disque Denúncia ligado à questão de violação de direitos humanos, e aqui na Paraíba foi o primeiro estado a implantar um Disque Denúncia estadual próprio para isso, que é o Disque 123, que só funciona aqui na Paraíba. E eu já tinha conversado com a coordenadora nacional do Disque 100, e agora, semana passada, com o do Disque 123, aqui na Paraíba, de janeiro para cá, foram 4.000 trotes. De janeiro para cá, em 8 meses, 4.000 trotes. É impressionante. Eu só penso que são os próprios criminosos, através de grupos organizados. É claro que deve ter pessoas irresponsáveis que fazem isso, mas as denúncias que chegam ao Ministério Público inexistentes, elas vêm bem convincentes. Não é qualquer coisa, é uma história criada. Uma vez nos chegou à Procuradoria a denúncia de que uma criança era inclusive posta a exploração sexual pelos pais, deu o nome completo da criança, o nome da rua, descreveu situações terríveis nas quais a criança era submetida, e quando a gente moveu todo o aparato, e conselho tutelar, a delegacia da infância, uma série de coisas, e teve que instaurar procedimento, a gente verificou na rua, não tinha o número da casa, a família não existia, ninguém tinha conhecimento de absolutamente nenhuma criança com aquele nome. Então, poxa vida, a gente já tem uma estrutura pública sucateada, que já não atende aos ditames, e vem indivíduos mal intencionados com esses atos criminosos, é terrível. Isso acontece demais, em especial porque são números de fácil acesso, são números que não se precisa, não é necessário. Você liga de celular, liga de orelhão, gratuitamente. Então, mas o número de crianças também fazem essas ligações para o Disque 100? Faz. Muitos trotes. Na verdade, é o nosso maior problema. Maior problema. Em termos de funcionalidade do sistema. Porque o Disque 100, ele efetivamente funciona. Está lá à disposição 24 horas de qualquer lugar do Brasil, ligado diretamente à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Certo? E eles não só repassam, como acompanham a denúncia.
Então a gente de fato poderia ter um sistema muito melhor se essas pessoas não obstruíssem a funcionalidade de toda a estrutura pública que está posta para proteger a criança e o adolescente. É lamentável. E por isso fica aqui mais uma vez o pedido do programa Café com Leite para a senhora dona de casa, para o pai de família, ter cuidado dos seus filhos, especialmente aqueles garotinhos que gostam do telefone, que fazem essas ligações, que evitem, tenham cuidado, porque nós entendemos, doutor, e eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, é que a família, como já citado no bloco anterior, é a base. E se o pai não acompanha, se o pai não, a mãe não acompanha seus filhos nos atos cometidos no seu dia a dia, no colégio, nas suas amizades, chega a provocar ações dessa natureza e causando um sério, além do transtorno, além da estrutura sucateada, como o senhor disse, que é a nível de Brasil, é de fato dessa forma, você ainda chega lá e não tem nada. Ou seja, quando de fato ocorrer e o serviço público não atender, aí a culpa é do serviço público, né? Eu acho que a gente precisa de um grande movimento de reeducação do nosso povo. Acima de tudo. Nesse contexto o senhor acha que a impunidade das pessoas, dos responsáveis por esses atos, seja ele do lado do trabalho escravo, ou seja ele da exploração do sexual, a impunidade que eu digo, eu acho que no nosso país ainda é muito restrita. Também não é um foco de contribuição para a continuidade de... Eu acho que sob a órbita jurídica, a impunidade é a grande mazela. Aliás, se nós fôssemos ser realistas, a gente teria que trocar na bandeira do Brasil ordem e progresso por impunidade e retrocesso. Porque, de fato, este é o país da impunidade. É o país da impunidade no que se refere a crimes do colarinho branco. A gente teve o exemplo do Mensalão, o país todo vibrou, mas quantos outros políticos não estão aí rindo do Poder Judiciário? Nós temos, no que se refere à criança e ao adolescente, apontado inclusive por organizações internacionais como a Safety Children, a regra é 80% das demandas que são levadas ao Poder Judiciário permanecem impunes, só para você ter um exemplo de como a questão não é fácil. Aqui na Paraíba, houve um caso específico na cidade de Sapé. Vereadores, secretário de administração, exploravam sexualmente crianças e adolescentes. Inclusive o motoboy ia deixar as meninas como se fossem objetos dentro dos motéis. Isso foi apurado tanto pelo Ministério Público do Trabalho como pelo Ministério Público Estadual. O Ministério Público do Trabalho ingressou com ação para garantir a indenização dos envolvidos, das vítimas, obviamente. O Ministério Público Estadual para criminalizar a conduta. Até agora, no âmbito da Justiça Comum, já tendo saído a condenação na Justiça do Trabalho, as pessoas passaram mais de 6, 7 anos. As pessoas nada sofreram. Este é apenas um caso. E os casos que sequer chegam ao Ministério Público porque são esbarrados na delegacia. E os casos que passam do Ministério Público chegam ao Poder Judiciário e por recursos protelatórios, por um sistema processual pouco apurado, a punição não acontece. Então, lamentavelmente, esse é o país da impunidade. E as pessoas precisam entender, precisam primeiro confessar que de fato para que haja a promoção das mudanças efetivas. Para que a gente verifique aonde está o problema, aonde que as demandas estão emperrando, seja no aspecto criminal, seja no aspecto civil, lato sensu, para que haja a punidade. Porque a punidade, ela exerce 2 aspectos importantes para o efeito do país. Primeiro, a questão pessoal do indivíduo que cometeu o crime ser penalizado, e segundo, a questão pedagógica daqueles indivíduos que intencionariam cometer um crime daquela natureza, pensassem 2 vezes porque teriam a certeza que seriam punidos. Como não há essa certeza, existe uma proliferação de delitos, tanto que o Brasil vive hoje imerso numa onda de violência. Lamentavelmente, João Pessoa foi considerada a 9ª cidade mais violenta do mundo, a 9ª capital mais violenta do mundo, e isso se expande pelo país inteiro. Então, eu acho que você tocou num ponto muito, muito correto. Não adianta de nada nós termos uma lei de ótima qualidade, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei, inclusive, que serve de referência internacional para países da Europa,
se essa lei não é aplicada de fato, se ela não é eficaz, se o delito previsto, por exemplo, no artigo 244A do Estatuto, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, não leva efetivamente à punição. Se não há punição, a letra da lei vira uma letra morta. E é o que nós temos muitas vezes no Estado brasileiro. O senhor não acha que nós brasileiros não deveríamos deixar de cumprir as leis nesses casos específicos aqui, que nós estamos tratando, e passarmos a fazer disso uma lei própria, no aspecto de denunciar, não temer, não se preocupar se vai haver sigilo com aquela denúncia ou não, as pessoas como cidadão? Eu sou totalmente a favor do engajamento do cidadão no sistema de efetividade das leis. O que não pode haver a postergação das leis para voltar à época da vingança privada, como uns loucos, inclusive gente de televisão famosa, têm defendido da justiça com as próprias mãos. Recentemente, aqui em João Pessoa, um adolescente assaltou um ônibus, o que é uma conduta terrível, não quero proteger o adolescente delinquente, não se trata disso, mas as pessoas correram atrás do adolescente, deram-lhe uma surra e recuperaram o que foi roubado. Se essa exceção passar a ser a regra geral, nós vamos viver num ambiente insuportável. E a base estrutural da segurança pública vai ruir. Ninguém vai suportar. Então, assim, é preciso ter cuidado. Eu reconheço que o Estado é ineficiente, eu reconheço todas as mazelas, inclusive do próprio Ministério Público, órgão ao qual eu pertenço, muitas vezes de ineficiência, muitas vezes de leniência em alguns casos. Acho que nós precisamos ser cada vez mais proativos, é verdade, nós temos verdadeiros heróis na nossa instituição, mas precisamos de cada vez mais, porque a situação do Brasil necessita mais do que autoridades, muitas vezes necessita de heróis mesmos. Dentro do Poder Judiciário nós temos uma estrutura ainda emperrada, enferrujada, que precisa de uma certa oxigenação e de uma certa otimização. O senhor vê isso perto? Vejo. Agora, isto não pode servir de argumento para que a população semeie violência contra violência. Vai ser o caos. Eu entendi a sua resposta e estou plenamente de acordo, mas a minha pergunta, eu insisto, o senhor acha que precisaria de leis para que as pessoas efetuassem as denúncias? Ou seja, que elas fossem obrigadas? Sim, ou seja, o que eu quero dizer é que a sociedade deveria chegar e fazer as denúncias, lógico, fundamentadas ao serviço público de um modo geral, sem temer. Eu vou fazer o disque 100 porque está ocorrendo um fato. O que é que eu quero dizer com isso? É que as pessoas ligam e perguntam, e eu vou estar envolvido nesse problema, eu vou testemunhar, eu vou participar, eu vou ter que estar presente. Aquela temerosidade das sequências vindouras, né? E eu quero dizer que a minha opinião é no aspecto de que as pessoas deveriam liberadamente fazerem essas denúncias espontaneamente, lógico, desde que fundamentadas, desde que tenham casos concretos, que não seria necessário leis para que eu tivesse que fazer isso. Veja só, isso não é como talvez você, nesse ponto eu tenho uma certa discordância, queira abordar, não é um problema legal. A participação do povo, ela não pode ser imposta pela lei. Porque simplesmente se houver uma lei obrigando alguém a denunciar de uma forma assim incisiva, porque a omissão já é considerada um delito, dependendo do aspecto e do caso em que ocorra. Mas uma lei assim genérica, em qualquer hipótese, obrigando a denunciar, ela possivelmente será mais uma norma ineficaz, porque isso é uma questão de mentalidade. A lei, a gente tem muito aquela ideia da positivação do direito como a salvação de todos os problemas da sociedade. Está na lei, está resolvido. Não é assim. Muita coisa que está na lei, inclusive na Constituição, que é a nossa lei maior, não virou realidade. Por que não virou realidade?
porque não existe lastro social para aquela efetividade. Então, antes de qualquer problema de positivação, que é tornar aquilo uma regra, a gente precisa, antes de tudo, de um movimento de contracultura. O que é um movimento de contracultura? É de conscientização, é de chamamento à responsabilidade. As pessoas, elas têm que se sentir preparadas para efetivamente entender que uma criança sexualmente explorada não é só problema do promotor de justiça, do procurador do trabalho, do juiz do trabalho, é problema da nação, é problema do povo brasileiro. E não se entende dessa forma. Ora, o país do jeitinho brasileiro, onde o indivíduo que fura uma fila acha que está tirando uma grande vantagem, que legitimidade esse indivíduo terá para denunciar se ele sequer faz na sua vida um exemplo de cumprir ordens? Não é? Então é preciso que a gente, quando eu digo que o país precisa ser reeducado, a gente precisa passar o Brasil a limpo, eu estou falando em todos os aspectos, inclusive na vida de cada um de nós. O indivíduo que estaciona o carro em local proibido, o indivíduo que dirige acima da velocidade permitida. O povo brasileiro tem como hábito violar as leis. Então não tem como defender uma positivação como uma mudança comportamental, porque a lei não muda comportamentos, e principalmente no Brasil, que é o país da desordem. Doutor Eduardo, o Ministério Público tem uma força muito grande sobre esses temas, em especial esse que nós estamos conversando. O senhor tem apoio dos demais órgãos? Olha, apoio, essa pergunta eu acho que é a pergunta mais difícil da nossa conversa. O apoio é sofrível, insuficiente, tímido e muitas vezes, dependendo do que a gente tem feito, a gente sofre até boicote. Então, assim, nesse aspecto, eu diria que apoio necessário para implementar mudanças, e mudanças tão sérias e tão estruturais, a gente realmente não tem. Muito tímido, né? Ou não tem mesmo? Na verdade, é um apoio alegórico. Tipo assim, eu vou dar um exemplo concreto, só para você entender. Aqui na Paraíba, cada vez que o novo governo assume, eu pessoalmente procuro o secretário de Segurança Pública, seja ele quem for. Porque para adentrar os bordéis, resgatar as crianças, o Ministério Público precisa da polícia. A base da segurança é a polícia, queira ou não, juízes, promotores, o que for, sem uma polícia eficiente, ninguém consegue fazer nada. Então, o que é que acontece? Todas as vezes, em vários anos, são 15 anos nessa luta, todos os secretários com quem eu conversei expressaram um apoio, esse apoio que você está falando, incondicional à causa da proteção da criança e do adolescente. Na hora de reestruturar, de colocar à disposição uma polícia de elite para o Ministério Público, priorizar os crimes que tenham como objeto violência contra a criança e o adolescente, nada aconteceu. Então, é esse tipo de apoio que nós temos. Então, vamos saborear mais uma água, São Geraldo? Nós conversamos, né? Da sede. Antes da sede, nós temos que saborear uma água mineral aqui. E eu faço questão de servir o nosso convidado mais uma vez. Enquanto isso, eu quero falar do laboratório LAMIC. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC, doutor Leonardo, doutor Ivanilson Júnior, doutora Socorro Cabral Bezerra, patrocinando e apoiando o programa Café com Leite. Doutor, mais uma vez vamos saborear um cafezinho aqui. Um prazer aqui servir esse cafezinho para o doutor Eduardo Varandas aqui, contribuindo com o Café com Leite. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite.
conversando hoje com o Dr. Eduardo Varandas sobre exploração sexual infanto-juvenil, do trabalho escravo em nosso país. Mas antes eu quero falar aqui de lei de marcas e patentes. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Acesse também o Facebook do Programa Café com Leite, veja lá, dê sua opinião, e a nossa página, programacafécomleite.com.br. Assista os nossos programas, dê a sua sugestão. Doutor, educação. Sempre no nosso programa nós procuramos levantar a questão da educação, porque nós entendemos que a educação é um fator primordial em todos os sentidos da vida. Não teria nas estatísticas do Ministério Público uma informação acerca de que essas pessoas mais envolvidas também têm um índice de educação pequeno? Sim, com certeza. Na verdade, nós atuamos inclusive em conjunto com as promotorias da educação, que é quem cuida da qualidade do ensino na área. E o que se verifica muitas vezes é que, como a escola é uma extensão da família, a escola também se apresenta a nível de Brasil e de Nordeste, principalmente, extremamente sucateada. Então as pessoas comparecem à escola, as adolescentes, crianças, apenas em razão da merenda escolar propriamente. Os professores não vêm sendo capacitados como deveriam, e a escola, que deveria proteger, que deveria formar a criança e o adolescente e preveni-la, inclusive dessa vulnerabilidade em razão desses aliciadores criminosos para fins de exploração sexual, acaba não cumprindo seu papel. Então, quando me pergunto assim, qual é a solução para o combate efetivo à exploração sexual de crianças e adolescentes? Primeiro, é uma proteção eficaz à família, abaixo da linha da pobreza, isso eu falo em assistência social. E segundo, é o fortalecimento da escola pública, que lamentavelmente também não tem sido prioridade a nível de Brasil, no que se refere às políticas públicas. Nesse contexto, está relacionado ali a exploração sexual com o tráfico de seres humanos e de drogas? Sim. Como um todo? Na verdade, o ciclo criminoso começa com abuso sexual. O que é o abuso sexual? É quando alguém da família pratica violência sexual, alguém da confiança ou da afetividade da criança violenta sexualmente. Aí do abuso evolui para a exploração, que é aquela pessoa que é posta fora de casa para vender o próprio corpo. A diferença entre abuso e exploração é a finalidade lucrativa. O indivíduo, a criança ou adolescente, recebe algum benefício, remuneração em dinheiro ou em utilidades em razão da venda do corpo, e aí depois, quando completa 18 anos, passa a ser já completamente vulnerável, se sentindo praticamente um objeto sem direito algum, aí ingressa no tráfico internacional de seres humanos. Nós tivemos um caso aqui na Paraíba extremamente sério, de que meninos com 16, 17 anos eram transformados travestis numa fábrica caseira de travestis, e quando completavam 18 anos, eles eram exportados para a Europa, e lá em Milão, em Roma, ficavam escravos com a obrigação de produzir pelo menos 600 euros por dia. Então, esse é o retrato do país. Então, eu poderia dizer que a exploração sexual ela está também diretamente ligada ao trabalho escravo. Sim, ela, na verdade, pelas convenções internacionais e pela doutrina internacional ligada a direitos humanos, a exploração sexual é considerada crime contra a humanidade, equiparado a trabalho escravo. Até porque, veja só, a criança ou adolescente que é sexualmente explorada, ela está com a sua vontade, digamos assim, subtraída. Ela foi posta naquele contexto do qual ela não teve a liberdade plena de escolher. Ela foi despejada ali. E daquilo ali, ainda que ela aparentemente concorde, aparentemente
demonstre alguma aceitação daquela situação, mas essa é uma aparência enganosa, porque na verdade ela está num contexto do qual ela não teve escolha alguma. Ela não teve como discernir entre aquela situação de absoluta miséria humana, que é a exploração sexual, para uma situação adequada, de uma escola, lazer e todo aquele complexo de direitos que integram o sistema de garantias voltados para a criança e o adolescente. Esquecendo, ou melhor, nós não podemos esquecer, né? Mas deixando um pouquinho de lado assim as leis, o senhor entende que o governo oferece condições de restabelecimento dessas pessoas que sofrem esse problema de abuso ou de exploração sexual? O governo chega a apoiar essas famílias, essas pessoas que sofrem? Existem os programas que não funcionam, ao meu ver, são inefetivos. Aí onde eu disse, deixa de lado um pouquinho a lei para ver se a coisa funciona, né? Não, infelizmente a questão não funciona. A questão da assistência social no Brasil se resume a uma bolsa, entre aspas, esmola, que é dada a famílias. Não existe uma preocupação de inserção de adultos no trabalho digno, porque primeira providência para assistência às famílias pobres é a criação de programas de emprego e renda para os adultos, para o pai e para a mãe. Não há esse sistema eficaz. Depois, a própria assistência psicossocial para manter a unidade familiar saudável. Na verdade, às vezes o pai ou a mãe, eles ingressam no crime, ingressam nas drogas e não há nenhum tipo de estrutura protetora desse núcleo familiar. A família desprotegida, a criança se torna um alvo fácil das grandes quadrilhas nacionais e internacionais de exploração sexual. E aí é o resultado que se encontra hoje. O Brasil está equiparado à Tailândia, um dos piores países do mundo no que se refere à exploração sexual, exatamente por falta de cuidado. Só para você ter uma ideia, quando o turista chega na Tailândia, que procura uma adolescente tailandesa, o aliciador diz o seguinte: olhe, leve e faça o que você quiser com ela. O que quiser, só me devolva viva, porque eu preciso lucrar mais. O Brasil é assim também. O Brasil é assim, nós fazemos silêncio. Nós fazemos Entre aspas, silêncio. né? Fazemos silêncio. Fazemos. O povo, nós, a nível de povo, fazemos silêncio. Nós somos, na verdade, cúmplices dessa monstruosidade. O advento com a eleição, estamos aí nas portas de uma eleição, essas meninas que trabalham com panfletagem, com bandeiras, com essas bandas que fazem esse trabalho, não levando para o lado escravo, mas para o lado da exploração no sentido do sexo. O senhor vê esse trabalho aí como uma porta? É possível. Eu não posso assim afirmar categoricamente que o fato das meninas trabalharem na questão da panfletagem eleitoral seja necessariamente um início para que o fim seja a exploração sexual. Mas, o que é que nós temos feito aqui na Paraíba? Primeiro, proibimos menores de 18 anos nessa atividade. Não porque isso necessariamente evolua para a exploração sexual. É porque, segundo a Convenção 182 da OIT, trabalho a céu aberto, sujeito à incidência de raios solares, câncer de pele, desidratação, é considerado uma das piores formas de trabalho infantil e é trabalho insalubre. E pela nossa Constituição, somente maiores de 18 anos podem trabalhar nessa atividade. Então a gente simplesmente proibiu. Na Paraíba, nós fizemos inclusive uma campanha: não vote em candidato que explora sexualmente não. Não vote em candidato que explora o trabalho de crianças e adolescentes. Então, aqui a gente não tem encontrado isso. É uma campanha pioneira, é uma atividade pioneira do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, de modo a afastar crianças e adolescentes desse tipo de trabalho, porque pela Constituição é inadequado para elas. Então, já é algo que serve para proteger. Então, quais são os meios de comunicação em que as pessoas podem denunciar, podem buscar apoio? Bom, nós, comumente, como se trata de um sistema eficiente e que cobre o território nacional, para denunciar, a gente indica o Disque 100. É nacional. A nível nacional. Em qualquer local
do território brasileiro, 24 horas, domingo a domingo. O sistema vai estar disponível, vai ter alguém para atender e repassa em um período curtíssimo para o Conselho Tutelar, para a Promotoria de Justiça, a denúncia para ser apurada. De toda forma, em tese, toda cidade teria uma promotoria de justiça, ou pelo menos uma promotoria de justiça numa cidade próxima. Então, como o Ministério Público do Trabalho ainda não tem PTMs, que é Procuradoria do Trabalho, em todos os municípios, nós sugerimos que, se por acaso a denúncia não chegue ao seu fim ou a situação se perpetue, procure o promotor de justiça da cidade. Procure o delegado de polícia da cidade. Agora, a pessoa que denuncia com consciência não é aquela pessoa que apenas liga e desliga o telefone. É aquela pessoa que procura saber, ao menos, se a autoridade perante a qual ela denunciou tomou alguma providência. Não é? Então, o mínimo de cidadania consciente que eu, pelo menos, espero do povo brasileiro é ligar e depois perguntar, olha, qual providência foi tomada? Eu estou querendo saber o que aconteceu. Porque muitas vezes nós temos nos quadros públicos autoridades, digamos assim, não tão comprometidas como deveriam com o bem comum. Seu pensamento a respeito de como o nosso país deve mudar a título de melhora para evitar esse tipo de coisa? Eu acho que a primeira grande reflexão é o cidadão brasileiro se olhar no espelho. Antes dele apontar para o Poder Judiciário, que é lento, para o Ministério Público, que é inerte, ele deve olhar para o espelho e dizer: o que eu estou fazendo pelo meu país? Acho que a primeira grande reflexão é essa. Se todos os brasileiros fizerem isso, nós já teremos assim uma luz enorme no fim do túnel de um país efetivamente mais consciente no que se refere aos direitos da coletividade. A Constituição diz: o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Se o povo não tem consciência do seu próprio poder, que legitimidade ele tem para cobrar do próprio poder? Nenhuma. Então a primeira reflexão é essa. Feita essa reflexão, aí sim ele procura questionar a estrutura pública que não funciona, apontar os erros e, como eu disse, que eu acho, que eu compreendo, concordo que o Brasil seja um Estado democrático, faça valer no seu direito de voto, que é o direito cívico de máxima amplitude, a mudança que o país precisa para ser um país mais justo, mais igualitário. E cobre daqueles a quem você depositou a confiança, né? E cobre. E não espere troca de favores pessoais. O voto não é um contrato. É uma né? É um direito altruístico que você faz em favor do país, não em favor de si próprio. Estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite, hoje com a presença, doutor, infelizmente nosso tempo, eu falei tanto que queria falar em trabalho escravo, mas infelizmente nosso tempo é muito curto e chegamos ao final conversando sobre a exploração. Mas com certeza tive aqui uma aula e nossos telespectadores com certeza também hão de refletir mais sobre esse tema de extrema relevância. E eu espero tê-lo novamente no programa Café com Leite falando sobre o trabalho escravo. Agradeço demais a sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Eu queria deixar apenas uma frase para reflexão de quem nos assiste. Está escrito no hino nacional: verás que um filho teu não foge à luta. Até quando nós vamos fugir dessa luta? Obrigado. Isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verde Vale. Um abraço a todos e até lá.